Senhor, pastor, a gente pode iniciar? Sim. Irmãos, nós vamos começar o culto com um clamor, vamos cantar um hino de clamor e depois vamos, como sempre fazemos, para as perguntas e respostas. Nas perguntas e respostas, o Max vai conduzir, Diácono Max, e as respostas elas serão dadas pelos irmãos. Qualquer irmão, qualquer irmã estão habilitados a responderem. E às vezes as pessoas ficam achando que vão responder errado, que a resposta do irmão foi melhor que a dele. Não existe certo e errado. Existe sim a vontade de responder aquilo que está no seu coração e aquilo que você entendeu. Então, há essa necessidade, os irmãos estejam atentos e não deixem de responder. Qualquer um dos irmãos, não fiquem, não sei se está certo, está certo. Não existe errado, não existe certo. É aquilo que o Senhor tocou no seu coração que você vai responder, amém? Então, nós estamos com 30 pessoas participando, eu não sei quantas igrejas estão participando, nós passamos o link para as 7 igrejas da nossa micro-região. Se porventura alguma igreja não quis participar conosco, não tem problema algum, desde que até quinta-feira respondam as perguntas enviando para o SGI, e ali fica contabilizado o número de participações de cada igreja. A necessidade, e aí sim, de você enviar a participação para que possa ser contabilizado na sua igreja como participação, como uma igreja participativa. Amém, irmãos? Então, nós vamos começar, o Diácono Max vai começar o culto. Amém, irmãos? Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Lembrando também, pastor, que nós estamos fazendo um teste também com relação à transmissão via YouTube. Enquanto a gente está transmitindo aqui pelo Google Meet, também nós estamos fazendo uma transmissão pelo Google, né? Para que a próxima reunião que haverá, reunião de jovens, a gente possa receber todos aqueles jovens, né, que da última vez foram mais de 100 jovens que participaram, então não comportou todo mundo, e esse foi o meio pelo qual a gente passou a utilizar, além do Google Meet agora, também o YouTube. Então a gente também está transmitindo pelo YouTube agora. Amém? Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, para o início deste culto em glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nesta hora nós clamamos pelo poder, Senhor, que há no sangue do Teu Filho amado Jesus. Nós suplicamos a Tua misericórdia, Senhor, que possamos adentrar nesse momento o Santo dos Santos, que cada, Senhor, louvor aqui a ser entoado, Senhor, cada resposta aqui a ser dada, seja unicamente para a honra e glória do Senhor. Por isso nós suplicamos a Tua misericórdia. Permite, Senhor, nós adentrarmos o Santo dos Santos, esta comunhão perfeita com o Teu Espírito Santo, é o clamor que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Será entoado um louvor nesse momento. Pedimos teu perdão.
irmãos, nesse momento nós vamos ter uma palavra de glorificação já por esse renovo da comunhão entre os irmãos. Pai querido, nesta hora queremos te glorificar, queremos te bendizer, Senhor, já pelo perdão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus que já foi passado sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Deus, porque tu já estás presente aqui em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, a gente vai ter uma intercessão também em favor dos ministérios, né? Em especial, a gente vai pedir uma intercessão em favor da Igreja de Trindade Iguaba, para que aquelas pessoas, aqueles visitantes que têm se achegado, né, aos cultos, para que venham a ser tocadas dos corações e eles permaneçam ali na Igreja de Trindade Iguaba, em todas as igrejas, mas em especial uma oração aí pela Igreja de Trindade Iguaba. Senhor, nós intercedemos, Senhor, por favor, a casa de oração, a igreja de Trindade Guaba. Pedimos que tu esteja, Senhor, abençoando, Senhor, aqueles visitantes que foram, Senhor, seminário, que eles possam retornar ali à tua casa, Senhor, que eles possam ser visitados, que possam receber de ti o alimento que vem dos altos céus, que tu possa estar tocando, movendo estes corações, para que eles possam ir na tua casa, Senhor, para aprender de ti, Senhor, para ter uma experiência viva com Deus vivo, tem prazer de se revelar. Dá uma bênção à igreja de Trindade Guaba, pois nós oramos, pedimos a tua bênção e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse mês, que é um mês dedicado às crianças, né, ao seminário, à promoção de classes também, eu vou pedir uma intercessão em favor das crianças, né, mas também em favor das professoras que são usadas em cada área, em cada setor. Amém? Para que o Senhor venha estar abençoando. Senhor Deus, intercedemos, Pai, em favor deste mês, que é o mês dedicado às crianças. Te pedimos, Pai, que tu venha dar graça às professoras e que elas venham, Pai, fazer tudo aquilo por amor, tirando, Pai, as preocupações, mas colocando, Senhor, o teu Espírito Santo para que haja em nosso meio salvação. Que não seja, Pai, só um evento, mas que seja, Senhor, um evento para a salvação de vidas. Os convidados que ali entrarem possam ver a tua graça. Por nós assim intercedemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nesse momento a gente pode começar a fazer as perguntas, né? Para a próxima EBD? Pode sim. Amém. Irmão, será projetado também a primeira questão. Lembrando que nós estamos fazendo agora, né, as perguntas para a próxima Escola Bíblica Dominical. O tema, né, o preparo da igreja para o arrebatamento. A primeira questão ela já está projetada. Lendo 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 29, e de acordo com o que foi que nós assistimos, né, na grande ceia mundial, descrever profeticamente o significado na ceia dos seguintes elementos, né, o elemento pão e o elemento vinho. Profeticamente, irmãos, o que esses elementos eles significam para nós, né, para a igreja? Amém? Os irmãos estejam aí à vontade para estar respondendo essa primeira questão. Eu só peço que identifiquem, né? Eu vou falar do elemento pão, e aí identifica o elemento e o elemento vinho também, e faça a identificação. Amém? Estejam à vontade. Eu coloquei que o pão significa o alimento que o Senhor Jesus tomou com os discípulos no dia, né, que ele foi traído, né, simbolizando o seu sacrifício por nós, né, simboliza o corpo. O pão
também significa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali ao partir, né, a ceia, o corpo dele foi tomado. Então significa o pão na ceia, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido para a sua igreja. Só queria colocar que essa primeira eu identifiquei como morte e ressurreição do Senhor, né? A morte, como o Jorge falou, né? Falando do corpo de Cristo, né? E o sangue fala da ressurreição do Senhor, o derramado do Espírito Santo, que é a vida, né? Amém? O pão e o vinho representam o amor e a comunhão, além do renovo espiritual para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, Pai do Senhor, a gente ouve, né, a palavra do Senhor sobre a ceia, o pão, o vinho. Se a gente for raciocinar com a razão, né, todo homem morre. Então, o pão representando a morte do Senhor Jesus ali, na forma de pensar racional, não tem fundamento, mas quando a gente recebe a direção do Espírito Santo, a revelação, ainda desse estava conversando com uma pessoa, aí ele falou para mim assim: você sabia que lá em Israel tem muitos rabinos, igual a Jesus? Aí eu falei para ele assim: mas você tem notícia de algum ter ressuscitado? Aí ele ficou quieto. Então, a morte e a ressurreição, né? O pão só tem validade quando o Senhor ressuscitou, né? O Senhor deu validade ao corpo da igreja, né? O corpo que é a igreja, e ao Espírito Santo para poder arrebatar a igreja naquele dia. Entendi assim. Amém. Amém. Eu acredito que foi muito bem respondido pelos irmãos, né, essa primeira questão, que representa justamente a questão da ceia, né, que é o pão e o vinho, que são os elementos ali servidos na ceia. Pastor João Ricardo, o senhor deseja comentar essa primeira questão? Posso comentar sim, mas tem algum pastor, algum ungido participando? Pastor Jesus, pastor. Pode comentar, pastor, o ungido José Carlos. Eu vejo também aí a ceia, o pão, como foi bem colocado, né? Corpo de Cristo. Eu acho que travou o celular. E tem é a promessa, é a volta de Jesus. O Senhor Jesus vem, né? Nós, quando ceiamos, nós temos essa certeza, né, de que o Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E a promessa está no meio da igreja fiel, porque ele vem, o Senhor Jesus vem, né? Ele fala até que venha, ou seja, nós aguardamos a promessa do Senhor, da volta do Senhor Jesus. Amém. Queria comentar só o versículo, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é em memória, né? A gente precisa entender isso. A ceia, ela é em memória, né? Então, em todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes, nós anunciamos, né, a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. A gente vai passar então para a segunda questão. Vai ser projetado agora? As irmãs também, hein? Vamos
participar, as irmãs, temos mais irmãs do que irmãos na live. Então, as irmãs também vamos participar, né? As irmãs de Mutondo, as irmãs de Alcântara. Amém? Amém. A participação dos irmãos, né, pastor, ela é importante porque contribui bastante, não só para o desenvolvimento aí das questões, né, mas contribui para o conhecimento da igreja, né? Quando o irmão traz um alcance, vai contribuindo para o conhecimento de cada um de nós, aquilo que nós não alcançamos, o irmão contribui e o alcance ele fica mais diversificado, né? Então a gente vai passar para a segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte, lendo João, o Evangelho de João, capítulo 17, o verso 22, e 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22 também, qual é o motivo profético pelo qual a grande ceia mundial foi realizada? Ou seja, o que os irmãos encontraram acerca dessa questão? Assim, qual o grande motivo pelo qual essa grande ceia aí, por todo o mundo, ela foi realizada num único momento, né, em comunhão com todos os irmãos? O que os irmãos conseguiram alcançar com relação a essa segunda questão? A paz do Senhor Jesus, Márcio do Mutondo. Eu botei a proclamação do Evangelho e o testemunho. Eu queria colocar como forma de gratidão, né? A morte do Senhor ali na cruz não foi em vão. O Senhor ali se deu, né? A morte de cruz, derramou o seu sangue para a nossa salvação. Não porque nós merecemos, nós não merecemos, mas pelo grande amor do Senhor para com as nossas vidas. Então, a minha resposta é gratidão total ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito pelas nossas vidas. Paz do Senhor, irmãos. Também, como o irmão já colocou aí, né, eu acho que o motivo grande aí é gratidão, né, comunhão, para que sejamos um só corpo, né, que temos uma só comunhão, uma comunhão completa, uma comunhão perfeita, né, como diz a palavra, um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Aqui em João, capítulo 12, essa palavra também que eu separei aqui, João capítulo 12, no verso 1, ele diz o seguinte: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a que ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Ali nós vemos ali bem evidenciado ali a questão da gratidão, né, daquele que está assentado à mesa, né, com o Senhor. Amém, irmãos. Pelo que os irmãos falaram agora, os motivos principais aí citados foram a proclamação do Evangelho, a questão do testemunho, como foi o texto que o próprio Marcelinho colocou. Um dos motivos também foi a gratidão, né, da igreja porque o Senhor enviou seu Filho aí para morrer por nós, né? Ou seja, a morte do Senhor Jesus não foi em vão, para demonstrar também para o mundo que nós temos comunhão com o Senhor, né, através do seu Espírito Santo. E o que o Marcelinho finalizou agora, que foi essa grande comunhão aí. Mateus levantou a mão. Mateus, você deseja comentar? Fica à vontade. Pai do Senhor, Max. Apenas a respeito da questão da proclamação, né, que o texto João 17, 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Nesse momento que nós temos vivido, né,
nem sempre nós temos a dimensão do que um evento como esse ele consegue alcançar. Antigamente nós ceiávamos, né? Ainda ceiamos na nossa igreja e vivíamos um momento de comunhão ali, né? Em corpo, mas esse período em que nós estamos ceando, né? E isso tem sido alcançado a ponto de ser proclamado em televisão, em rádios, proclamado, né, para uma plataforma tão grande como o YouTube. Isso sinaliza um momento profético, né, em que o nome do Senhor ele tem sido cada vez mais proclamado e mais pessoas têm sido alcançadas, né? E isso é parte da profecia, né? Aquilo que a Bíblia aponta, né, que há um número, né, de pessoas para ser salvas. E nós, como igreja, nesse momento, nós temos feito a nossa parte, né? O nome do Senhor tem sido proclamado para todo mundo. Amém. Obrigado pela contribuição, Mateus, também. Pastores ungidos, estejam à vontade também para fazer comentário dessa... A irmã Oélia, primeiramente. Irmã Oélia, comente essa segunda questão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Conforme os textos aqui, também observo que um dos motivos proféticos pelo qual a grande ceia mundial foi realizada foi para o despertamento. Nela podemos ali testemunhar as operações dos dons espirituais na igreja e o cumprimento destes dons. Estudar o testemunho da igreja como corpo de Cristo, estudar o testemunho do derramamento do Espírito Santo na igreja que o Senhor tem separado para o arrebatamento. Então, este evento ele é um testemunho marcante que está próximo ao arrebatamento da igreja. Amém. Amém. A irmã Oélia contribuiu também, colocando mais um ponto que é importantíssimo, né, que é a questão de despertamento. Não só nossa, né, como igreja, mas também daqueles que estão ao nosso redor, né, e estão vendo esse grande testemunho aí. A irmã Rosa Cláudia, ela colocou aqui no chat, eu só consigo abrir o chat, irmã, até para ler a pergunta da irmã. Aqui no meu computador. Eu vou ler, Marcos, eu vou ler. Como Deus é maravilhoso e nos ensina a cada momento. Antes da ceia mundial, eu entendia o pão somente como o corpo de Cristo e o vinho o seu sangue. Mas o Senhor Jesus, quando partiu o pão e deu aos seus discípulos, ensinando que cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, enquanto igreja. No Egito, o povo comeu também ervas amargas, mas quando Cristo morreu na cruz, a nossa ceia, quando Cristo morreu na cruz, a nossa ceia é diferente, pois comemos o celestial maná, mas no corpo, na igreja. Amém. Glórias a Deus. Amém. Muito bom o entendimento que a irmã colocou acerca agora também da ceia, né? Que é o alimento celestial. Pastor, o ungido, os senhores desejam comentar essa segunda questão? Essa segunda questão. Amém. Pode falar, José. Então, pastor, somente naquilo que foi falado nos seminários, tanto de jovens como principiantes, o alcance dessa ceia mundial, os testemunhos que foram dados, especialmente ontem naquela live, né, daquilo que Deus ele operou. Porque quando nós vemos aquilo que nós participamos nesta ceia mundial, nessa comunhão, porque nós vemos que países tão longe, mas que estavam tão próximos, porque participaram do mesmo pão, do mesmo vinho, da mesma comunhão. E isso para a igreja, né, é motivo de alegria, de glorificação, em sabermos que somos um só corpo. Né? A operação do Espírito Santo de Deus
não tem limites, né? Nós estávamos ali, mesmo distantes, mas com um testemunho daquilo que Deus está operando no meio das igrejas. Eu vou... Ronaldo levantou a mão. Pai do Senhor Jesus, irmãos, só para fazer um adendo no que a irmã Elia colocou sobre o despertamento, né, que é o momento que a Igreja Fiel vive. Essa grande ceia também serviu para a gente fazer aquilo que foi uma ordenança do Senhor Jesus. Ide. Essa grande ceia foi o ide, anunciar o Evangelho. E nós, como Igreja Fiel, nós temos um grito. Além do ide, nós temos um grito. Maranata. O Senhor Jesus está voltando. Ele vem. Só queria mencionar aqui, nessa questão 2, aqui na pergunta 2, que é exatamente o tema. No meu entendimento, no meu alcance, é exatamente o preparo da igreja para o arrebatamento. É importante que entendermos isso. A ceia foi para isso, preparo da igreja para o arrebatamento. Então, essa grande ceia foi para anunciar ao mundo que Jesus vem, mas que os que estão dentro possam entender que Jesus vem. Sabe por quê? Porque tem muitos que estão dentro, e lá na pergunta 4 nós vamos responder. Os que estão dentro não estão entendendo muito isso. Alguns não estão entendendo. Por isso, nós sabemos que nas cartas, né, fala dos restantes. Os restantes são aqueles que entenderam e entendem que o Senhor vai vir buscar a sua igreja para subir com ele para a eternidade. Mas tem muitos que estão dentro das igrejas e não estão entendendo isso, estão alheios a isso, ao arrebatamento da igreja. Se eu falar em arrebatamento da igreja, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Não vivem isso. Não vivem isso. E aí, lá na pergunta 4, nós vamos poder responder por que não vivem isso. Amém? Amém. Amém, pastor. A irmã Emanuele, ela também mandou uma contribuição. Ela colocou assim: a grande ceia foi realizada para demonstrar que há uma igreja que ama o Senhor Jesus, e para enfatizar que o corpo de Cristo, ele está espalhado em todo mundo. Todo mundo há um servo do Senhor, um servo fiel do Senhor, que faz parte desse corpo de Cristo, né? A irmã enfatizou essa questão, mas que permanece unido em comunhão, como Cristo sendo cabeça da igreja. Além disso, teve o propósito de revelar ao mundo a nova aliança feita com a humanidade, ou seja, o motivo pelo qual o Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai ao mundo. A contribuição também da irmã Emanuele foi muito boa. A gente vai passar agora para a terceira questão. Max, a irmã Fabiane também escreveu o seguinte aqui, irmã Fabiane: anunciar o Evangelho, pois a Igreja Fiel é um só corpo, estamos aguardando e anunciando a volta do Senhor Jesus. Também a irmã Rosa Cláudia colocou: o vinho significa também o Espírito Santo que desceu do céu para nos levar a crer em Jesus e como o nosso único e suficiente Salvador. E essa é a nova vida que circula em nós, ou seja, Senhor Jesus como caminho, verdade e a vida. Amém. Eu acredito que esse é o complemento da primeira questão, né, o da Rosa Cláudia. Amém. A gente pode passar para a terceira? Essa resposta do pastor João Ricardo já está respondendo a terceira aí. Amém. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão já está projetada. Lendo Mateus, capítulo 26, se não me engano é 26, né? Versos 26 e 27, profeticamente, porque o pão o Senhor Jesus abençoou, e o vinho ele deu graças, né? Agradeceu.
que os irmãos alcançaram acerca dessa terceira questão? O pão, o Senhor Jesus, ele abençoou, né? Como está no texto. Mas o vinho, ele deu graças. Qual o motivo dessa pequena, podemos dizer, diferença, né? Amém? Os irmãos estejam à vontade. O pão significa a igreja, né? A igreja fiel do Senhor, que está esperando a ressurreição. Bom, o pão ele abençoou para poder criar proximidade, criar unidade de corpo. E o vinho para poder se manifestar no meio do corpo, renovando, abençoando e dando vida, né? Limpando os pecados. Amém. Os irmãos já deram uma contribuição muito boa aí acerca do pão e do vinho, né? O pão, que significa, que representa a unidade do corpo, né? Por isso ele abençoou, que ele abençoa a igreja, né? Foi para isso que o Senhor Jesus, ele morreu. E o vinho, como o irmão muito bem colocou, representa aí a manifestação do Espírito Santo, né? Como foi colocado, manifestação do Espírito Santo no corpo, para que esse corpo ele venha a ter vida, né? Amém? Algum irmão ainda deseja comentar essa questão acerca do porquê o pão o Senhor abençoou e o vinho ele deu graças? Também simboliza, né, o sacrifício na cruz, né, o Senhor nos abençoou, né, o pão o Senhor abençoou, né, que é um alimento, né, que simboliza, né, o teu sacrifício, né, para nos salvar, o vinho também, né, nós anunciamos o Evangelho, né, quando bebemos e comemos o pão, né, por isso ele abençoou e deu graça, porque nós comemos, né, alimentamos e nós proclamamos o Evangelho, né, nós anunciamos, nós temos comunhão com o Senhor. Amém. Obrigado, Eduardo, pela contribuição. Mais algum irmão? A irmã Rosa Cláudia também colocou no chat, né? Através da ceia mundial, compreendemos que em todo canto do mundo precisamos estar proclamando a morte e a ressurreição, né, do Senhor Jesus, que é vida para a igreja. Amém. Obrigado pela contribuição também, irmã Rosa. Mais alguma contribuição nessa terceira questão, irmãos? Ungido, pastor. Pode passar por mim, não sei pelo José Carlos. Por mim pode passar. Não, está tudo certo, pastor. Pode passar. A contribuição dos irmãos foram bem claras com relação a essa terceira questão, né? A gente vai para a quarta questão agora, irmãos. A quarta questão ela diz o seguinte: lendo Mateus capítulo 26, versos de 14 a 30, descreve o momento profético da noite, traição, e religião em comparação com o momento que estamos vivendo. Ou seja, basicamente aquilo que aconteceu naquele período de noite, ali da noite, né, em que o Senhor Jesus ele foi traído, com o período que nós vivemos agora, né, o período da noite, período de trevas, período de grandes problemas, podemos dizer assim, né, onde as religiões têm tentado adentrar aí as igrejas, enfim. O que os irmãos encontraram acerca das semelhanças com o que aconteceu ali com o Senhor Jesus, com hoje, com a igreja, né? Amém, irmãos? Estejam também à vontade para estar respondendo essa quarta questão, essa comparação. Bem, irmão, eu botei assim, né? Há um evangelho pregado por uma igreja que é infiel, distorcendo a palavra de Deus, falando de um evangelho para esta vida, negando a Jesus como o caminho da salvação. E esses que estão negando, eles saíram do meio da igreja fiel. São os infiéis. Eu botei nesse sentido.
Eu coloquei que se refere ao momento atual da igreja, quer dizer, o momento atual que nós estamos vivendo. E muitas igrejas acabam pregando o evangelho do Senhor e, de certa forma, traindo, né, o Senhor, o sacrifício do Senhor, não acabam traindo, né, o Senhor acaba não seguindo ele, fazendo coisas que não agradam o mundo sem nome, tendo só como religião, como cristianismo, né, como o pastor Judete fala, eles vivem assim uma vida mundana, eles não pregam o evangelho, só fazem coisas assim para benefício desse mundo, benefício próprio. Então eles não têm assim compromisso com o evangelho fiel, né, a palavra do Senhor. Eu coloquei também. Nós vemos assim que ao longo da caminhada, nós podemos observar quantas pessoas abandonaram ali o Senhor, pessoas que tiveram experiências com Jesus, marcantes com Jesus, que falaram a respeito de Jesus vivo, Jesus que se revela, e eles saíram da presença do Senhor. E esses são considerados traidores, porque eles vivenciaram ali o Senhor Jesus, tiveram experiência com Jesus. Podemos dizer que são os religiosos, aqueles que saíram daquilo que era profético, onde Jesus se revelava, onde Jesus falava, e voltaram para trás, seguiram os religiosos. E na época também é a mesma coisa. Podemos colocar o Judas, o traidor. Judas traiu Jesus, ele se aliou aos religiosos da época. E hoje, quantos têm abandonado o Senhor Jesus? Têm deixado a bênção do Senhor, a salvação, o projeto eterno, têm deixado de lado e têm voltado para trás. Têm ido para o lado dos religiosos, aqueles que não estão preocupados com a volta de Jesus. Está satisfeito até muitos com esta vida aqui, mas a igreja fiel, ela está preocupada porque ela é uma igreja que aguarda ansiosa a volta do Senhor Jesus. E nós, como igreja fiel, nós aguardamos ansiosos a volta de Jesus. Nós somos a igreja fiel, não somos taxados de traidores, nós somos aqueles que olhamos para Jesus, olhamos para aquele que se revela aos nossos corações e temos a certeza no nosso coração que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja amada. E nós, como igreja fiéis, não somos traidores, mas somos aqueles que aguardam ansiosos a volta do Senhor Jesus. E nós observamos que muitos não têm feito isso. Até muitas vezes saem da igreja, muitas vezes vão até para outras igrejas, tem determinadas igrejas que também são fiéis ali ao Senhor, mas muitas vezes saem, vai para a religião ou até mesmo para o mundo, volta a ser um velho homem, mas nós somos aqueles que aguardamos ansiosos a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Amém, irmãos. Eu só queria colocar uma coisinha com relação ao que se fala aí, a noite que Jesus foi traído, né? O preço da traição. Então, veja bem, hoje nós estamos numa igreja, né? Estamos ali glorificando ao Senhor, mas precisamos olhar para nós, igreja fiel, mas essa igreja infiel, ela pode estar em nosso meio também, porque quando Jesus assentou à mesa, ele assentou com os 12, inclusive Judas Iscariote participou dessa ceia. Então podemos dizer, 11 representavam ali a igreja fiel, mas havia o Judas Iscariote, que estava no meio, tomou a ceia para a condenação da sua própria alma. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós não estamos nessa comunhão para participar de uma ceia. A gente precisa estar preparado realmente para participar dessa ceia. Então, participar de uma ceia sem estar preparado, eu acredito que é uma igreja infiel, que está no nosso meio, pode estar em nosso meio,
né? E isso aí não é bom. Então a gente precisa avaliar bem isso aí, porque ao tomar a ceia é uma coisa muito séria, como aconteceu com Judas, que tomou a ceia, mas ele não estava preparado, ele tomou para condenação da sua própria alma. Amém. Irmã Oélia? Então, meus irmãos, vista que, como no mesmo período onde o Senhor Jesus estava para cumprir a grande obra, né, que foi ali através do seu sacrifício, que ocorreu a existência dessa igreja que nasceu ali naquele momento da noite. Este momento da noite também é propício para o ladrão, para o enganador, para aqueles que não têm andado na revelação. As virgens prudentes e as imprudentes. Há uma grande diferença entre elas, e a diferença era que elas tinham o azeite na candeia e a reserva. Então, é uma igreja que anda na revelação. É uma igreja que anda atenta aos sinais, se examinando. O Senhor Jesus, ele diz assim, que o homem examine a si mesmo. Hoje é um dia de oportunidade, diante de um estudo da palavra do Senhor. O Senhor está nos chamando a examinar as nossas vidas. Porque assim como naquele momento, hoje também é propício a vinda do Senhor Jesus. Pois aquele que o ama diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ama a vinda do Senhor Jesus e o busca incansavelmente estarmos unidos da revelação, para que não sejamos presas fáceis, enganados por aquilo que está propício profeticamente no momento da noite. Amém. Meu irmão, só para, se eu me permite, só para poder comentar o que o diácono e a irmã acabaram de falar, né? Em Mateus 26, 24 diz, né? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, né? E aqui está falando da profecia do Senhor Jesus, que seria o nosso Cordeiro, né? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aqui fala justamente do que o irmão e a irmã acabaram de falar. Das pessoas que estão no nosso meio, que obtiveram experiências no nosso meio, pregaram, evangelizaram, e depois se apostataram da fé. Então, é como o irmão colocou, né? Não estava em plena comunhão. Então a gente precisa realmente se vigiar também. Amém, muito boa a contribuição dos irmãos, né? Só lembrando que há muitos textos que falam desse último momento, né? 1 Timóteo, por exemplo, 4:1 diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão, alguns da fé, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Essa aqui, inclusive, é até uma contribuição da irmã Emanuele, onde ela coloca também que assim como o Senhor Jesus ele foi traído por um dos seus, hoje muitos se dizem cristãos e estão traindo o Senhor. De que maneira? Apostatando da fé, negando a eficácia do sangue de Jesus, né? Negando o Senhor, espalhando ensinos que não pertencem ao Senhor, colocando dúvidas nos corações, enfim, são muitos textos que falam sobre isso. Está lá em Mateus 7,15, 2 Pedro 2, 3 também, trata muito bem acerca desses últimos tempos, né? Amém, pastor ungido? Só para contextualizar, né, no que já foi falado, nós, assim como naquele dia, a palavra fala assim, na noite que Jesus foi traído, o período era da noite, né? Nós estamos vivendo esse mesmo período e da mesma forma muitos estão traindo, detalhe, traindo a si mesmo, porque é isso que acontece com o homem quando nega a fé, quando apostata, né? Quando ele está fora do que
O Senhor, ele tem um projeto eterno. E assim como a irmã colocou, a igreja fiel, ela tem um óleo reserva, ela tem um Espírito Santo, ela tem uma direção, ela tem a cada dia ouvido a voz do Espírito Santo, né? E ela sabe discernir o profético. Enquanto muitos estão se afastando cada vez mais da promessa do Senhor, nesse período em que nós estamos vivendo. É um período da noite, né, que a irmã colocou também. Assim como, né, naquele momento, Jesus estava se preparando para a partida, ou seja, para morrer em favor do pecador, né, e ressuscitar, agora esse período da noite aponta para o momento profético do arrebatamento. Cabe a nós estarmos vigilantes, por isso o azeite, o Espírito Santo nos direcionando, né, e cada vez mais nos alertando para esse momento que se aproxima, que é o arrebatamento da igreja fiel. Amém, glória a Deus. O pastor João Ricardo, não sei se ele está presente, de repente caiu. Vamos lembrar aqui, rapidamente, vamos lembrar, nós estamos vivendo já o quê? O arrebatamento da igreja, não é isso? A partida. Então vamos lembrar da partida do povo de Deus lá no Egito. O que antecedeu ali foi a partida, foi um momento de trevas. E também posterior à praga dos primogênitos. Mas o momento era de trevas, densas trevas. Era o momento da noite. Não se enxergava um ao outro. Mas quem estava na revelação enxergava, porque na terra dos hebreus havia luz. Então, no momento da partida, havia luz para os servos de Deus. As trevas eram para o Egito. As trevas eram para quem não cria. As trevas eram para os que estavam cegos. A mesma coisa hoje. O momento é de partida. O momento da noite. Mas a igreja, ela tem a revelação. Ela enxerga. Ela vê. Ela tem a presença do Espírito Santo de Deus. Não é uma igreja que está apostatando da fé. Pelo contrário. Não é uma igreja hipócrita. Pelo contrário. É uma igreja que sabe que vai partir porque o seu Salvador vive e vem resgatar esse povo que o aguarda. Essa igreja é que ama o Senhor e que deseja estar com o Senhor na glória. Existe, como ali, Judas estava do ladinho de Jesus. Existem aqueles que estão lá no nosso meio. Estão no nosso meio. Mas estão apostatando da fé. Estão se desviando do caminho. Eles não enxergam, porque eles estão em trevas. Quando Judas trai, tem também Pedro, que nega, tem Tomé, que não crê. Olha como é que a igreja ali também estava. Judas negou, Judas traiu, Pedro negou, Tomé não creu. É assim. Nosso meio tem assim também. Pessoas assim. Vivem de hipocrisia, né? Vivem pregando, falando, mas não estão vivendo. Porque o importante, irmãos, é viver esse evangelho. O importante é viver na presença do Senhor. Porque os que viverem na presença do Senhor, esses estão preparados para o arrebatamento. Só isso, Marcos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela deixa bem claro, né, pastor? Examine-se o homem a si mesmo, né? Para que, como o ungido até falou, ele não se engane e engane os outros, né? Engane sendo enganado. Amém. Nós vamos passar para a questão das crianças. Alô? Pode falar, amigo. Tem um detalhe aí interessante de Judas. Esquecemos de um detalhe aí.
ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Então, ele não valorizou, né, a salvação, o sacrifício de Jesus. Ele não entendeu, e por não entender, ele não valorizou. Tanto é que os sacerdotes deram para ele 30 moedas de prata. Então, ele valorizou o material. Está aí, ele foi até devolver. Os sacerdotes não queriam mais. Agora é contigo. E por que ele fez isso? Porque ele não entendeu, né, o sacrifício de Jesus. O segredo está aí, é entender e valorizar o sacrifício dele. Por que Jesus traiu? Ele traiu porque recebeu 30 moedas de prata. Quer dizer, os valores dessa terra estavam no coração de Judas. Foi isso? Amém. É exatamente por isso que o Senhor fala, exatamente o homem a si mesmo, né? Qual a nossa motivação? Por que estamos seguindo ao Senhor? A gente vai passar para a quinta e sexta questão, irmãos, que é para finalizar. Tem 6 minutos, viu, Max? 6 minutos só. Vai acabar. É o seguinte, a preferência vai ser das crianças, tá? E em seguida, claro, as professoras. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se houver alguma criança e puder responder. Tem um adolescente aqui que quer responder. Amém, amém. Significa dar ouvidos às revelações do Senhor que recebemos através dos dons. Amém, exatamente, né? O Daniel, ele está presente na reunião, só que ele ainda não está respondendo, mas o Daniel, na igreja, ele vai responder, né? Amém? Vamos passar para a sexta questão, irmãos? De acessibilidade? Sexta questão diz o seguinte, Apocalipse ainda, capítulo 3, verso 6, o que significa ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Os irmãos estejam à vontade para estar respondendo. Amém. O irmão Austin abriu o microfone, né, irmão? Amém. Há uma importância muito grande em dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala com cada um de nós, né, em particular, e obviamente o que fala com a igreja, né? Ouvir e dar ouvidos são coisas diferentes. O Senhor pode falar e o dar ouvidos está justamente no obedecer, né? Obedecer aquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas individual e, é claro, para toda uma igreja. Pastor, estamos à disposição do senhor, se o senhor ainda desejar comentar a quinta e a sexta questão, estamos à disposição do senhor para finalizarmos essa